Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gessonias. Vamos conferir o tema da nossa aula de hoje? O slide vai aparecer aí na sua tela. Olha, rapaz, foi um passo de mágica. Dá uma olhada, hein? Tema, relação entre expressão e seu referente. Como assim, professor? O que é que a gente vai estudar hoje? Eu tomei expressão e seu referente. Calma, não é coisa de outro mundo, não. Vamos falar sobre referência textual, né? O texto ele é construído com muitas referências dentro dele mesmo. Referência lexical. Algumas palavras, né, podem retomar outras. Pensa que é só pronome? Não, rapaz. Pensa que é só João e Maria são irmãos. Eles fugiram de casa. Professor, eles aí retomam João e Maria. Não é por aí também não, né? A gente vai ler uma reportagenzinha e observar isso dentro de uma reportagem. Então, como eu disse, vou começar daqui, aproveitar esse espaço aqui. A referência, gente, geralmente a gente pensa que só os pronomes fazem, né? João e Maria são irmãos, né? Ponto. Aí, para eu retomar eles, geralmente eu uso um pronome, né? Eu digo assim: eles fugiram de casa, né? Então, qual é a palavra aqui, certo? Perguntar agora para vocês. Qual é a palavra aqui, eles fugiram de casa, que retoma, que se refere a João e Maria? É fugiram? É de? Ou é casa? O verbo até ajuda, né? Mas o melhor aqui, o referente é eles, certo? Eles retomam João e Maria, né? Os dois juntos, em conjunto. Se eu dissesse assim, ele fugiu de casa, retomaria João e Maria, ou só João, ou só Maria? Só João. Se eu dissesse, ela fugiu de casa, somente Maria. Ok? Então, nós observamos aí que os pronomes, geralmente, eles fazem essa referência. Referência é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? É uma palavra, muitas vezes, né? Um pronome, melhor dizendo, que refere-se a outro pronome. Mas, às vezes, no lugar de pronomes, nós vemos expressões. Certo? Vamos a uma leitura aqui e entender como é que funciona isso? Olha essa conversa aqui do... Eu não sei, gente, vocês vão me perdoar por isso. Se a pronúncia correta é Agar ou é Hagar, né? Me perdoem por isso. Porque o da Helga, né? Eu penso muito mais que é Helga. Não sei porquê, né? Que eu coloquei isso. Mas vamos ler aqui. Eles estão à mesa, né? E vão comer aí, certo? E ele diz, como você chama isto? E ela vai respondendo uma boa, tranquilaça. Não tenho nome para isso. Simplesmente juntei algumas sobras. E aí ele sai, se levanta, deixa a mesa e fala, me recuso a comer comida anônima. E aí acabou, né? Aqui a tirinha. Cara, essa tirinha encaixou demais com essa aula, gente. Pense, assim, parece que o autor, né, o Dick Brown, ele fez essa tirinha para essa aula de hoje. Ele pensou, não, o professor Gessonias vai falar uma aula sobre referência, né, expressão. Deixa eu ajudar ele aqui para ele fazer a aula dele. Olha só, veja só, que para se referir à comida, olha, referência. Referência é para você se referir, certo? Como é que eu posso me referir a esse objeto aqui? Posso usar um nome, né? Caneta, certo? Eu posso usar um pronome, isto, né? Olha aí, isto. Ok? Então, veja só que ele utilizou primeiramente, né, para se referir aqui à comida, ele poderia ter utilizado um substantivo. Olha, como você chama essa comida, né? Mas ele tirou, né? Ele colocou somente o pronome demonstrativo, isto. Porque ele não sabe o nome, ele não sabe que comida é essa, né? Que prato típico é esse, isto, né? Para ele, nem comida parecia. Então, olha, o negócio não estava muito bonito não, hein? Então, veja só, a referência aqui, ó, isto refere-se a provável comida, né? A provável. Não vamos dizer que é realmente, né? Ninguém sabe. E ela vai e utiliza outro, né, pronome. Não tenho um nome para isso. Olha só. Não tenho nome para isso. Olha o pronome aqui também, se referindo à comida, né? Simplesmente juntei algumas sobras. E agora, ele dá um nome, um pseudo, vamos dizer assim, um pseudo, que é pseudonome, professor? Um falso nome, né? Ele dá um apelido, melhor dizendo, ele dá um apelido, certo?
É como às vezes a gente não conhece, a gente conhece uma senhorinha, né, um senhorzinho, né, e às vezes a gente não sabe o nome. Às vezes o nome da mulher, da senhora é Francisca, né, mas a gente, Dona Maria, né, às vezes o senhor, né, Seu João, né, às vezes o nome dele é Joaquim, Calixto, e a gente chama de João, né. Ali a gente meio que querendo assim se referir a ele, né. Então a gente utiliza às vezes esses pseudonomes, esses nomes que realmente não pertencem a eles, ok? Ou então às vezes Dona Menina, né? É muito famoso aqui no Piauí, fala Dona Menina, né? Seu menino, seu menino. É uma forma de se referir às pessoas. A piauiense é criativo, né? Vamos lá. E agora ele deu nome, né? A comida não era um churrasco, a comida não era um baião de dois, talvez, né? A comida não era um assado de panela, a comida não era uma lasanha, certo? Então aí ele, não, já que não tem nome, eu vou chamar de comida anônima, né? O que é uma coisa anônima? É uma coisa sem nome, certo? Então é uma comida anônima, aqui é o nome que ele dá, né? Ele meio que chama a comida, né? Ela não tem nome, então comida anônima. Não é aquela ligação que você recebe, não sabe quem é, ligação anônima, né? Rapaz, eu recebi aqui uma ligação anônima aqui, né? Ok? Então veja que ele procura, né, uma expressão. Eles utilizam os pronomes e no final ele utiliza uma expressão. Olha essa expressão aqui. Se eu perguntasse, né? Aqui agora, a pergunta. No trecho, comida anônima, né? Aliás, o trecho, comida anônima. O trecho, comida anônima. Esse trecho aqui refere-se a que no texto, né? A qual elemento no texto? Ao senhor, à cadeira, à mesa ou à comida posta, né? Aí vocês iam responder que é a comida posta à mesa, certo? Porque essa expressão aqui, comida anônima, se refere ao que está sendo posto à mesa para comer. Mas ele não aceita porque ele não sabe o que é, então deixa quieto. Estão entendendo, gente? É disso que nós vamos falar. Às vezes a gente não utiliza pronomes, como a gente utilizou aqui, ó, o isto ou isso, né? Os dois utilizaram. Às vezes a gente utiliza uma expressão para se referir a algo. Vamos observar como é que isso acontece. É uma referência textual. No texto nós observamos essas referências. Mas ela pode ser também extratextual, que é por meio da referência lexical, né? Às vezes a gente precisa nomear algumas coisas. E como é que faz? Algum vocabulário a gente utiliza. Então, faz conexão, não é fazem, é porque aqui era faz conexão e pode designar referentes extratexto. As expressões ou grupos de nomes definidos, a nominalização, os sinônimos ou quase sinônimos, os nomes genéricos, coisa, pessoa, fato, fenômeno, os hiperônimos, repetição do nome ou do sintagma nominal, compreendem este grupo, ok? Então, o que a gente pode entender aqui? Que vários tipos de expressão, vários tipos de coisa a gente pode utilizar como referenciação lexical ou como referenciação textual, né? Inclusive esses nomes genéricos aqui, ó, coisa. Tem um humorista, né? Não sei se vocês conhecem, eu creio que ele seja conhecido, né? Ele tá meio, assim, um pouco, o tempo dele mais no auge passou, né? Que é o Tiririca. Tinha piada dele que eles ficavam assim, a coisa aí da coisa, coisa, né? Ele ficava só a coisa, porque ele não tinha um nome para especificar, né? Pega coisa que está em cima do coiso, né? Que coisa? Em cima de que coisa, né? Geralmente essa palavra coisa é bem genérica, a gente utiliza para tudo, né? Até para as pessoas. Ei, coisinha, vem cá. Coisinha, olha como é que não é, né? Olha a objetificação, pensando de um lado filosófico, a gente está objetificando as pessoas, né? Enfim, e mais humano. Ok? Então, coisa é uma forma, né? Pessoa, né? Pessoa é um nome mais genérico, né? Rapaz, uma pessoa fez isso aí, hein? Não foi... Então a gente já sabe o quê? Foi um ser humano, não foi um animal, certo? Fato, né? Então quando acontece, né? Tem algum acontecimento, eu acabei de usar um genérico também, né? Então, o fato ocorreu em tal lugar, né? Choveu granizo em Teresina, como é que a gente chama? O fenômeno, né? Rapaz, aconteceu um fenômeno em Teresina, né? Aqui é um nome que a gente utiliza, uma expressão que a gente utiliza para se referir a algo, ok? Enfim, tem vários casos aí, a gente não vai aqui aprofundar eles, a gente vai ver na prática como é que isso acontece,
Vamos aqui já para a prática dessa referência. Joaquim Barbosa, então aqui é o nome de algum ser, né? De algum indivíduo, ok? Rasgou a Constituição. Tal foi a atitude do ex-presidente do Supremo Tribunal. Eu coloquei uma e agora eu acabei de ver outra, mas tudo bem, vamos lá. Essa expressão aqui, ex-presidente, certo? Vamos aqui, ex-presidente do Supremo Tribunal. Tá bem claro, gente. Eu até coloquei aqui os números, né? Ela refere-se a Joaquim Barbosa. Quem é o ex-presidente do Supremo Tribunal? Joaquim Barbosa, certo? Aqui tem outra, a gente poderia destacar, né? A atitude. Essa expressão aqui, a atitude. Refere-se a quê no texto? O que foi essa atitude? Rasgar a Constituição. Olha só. Então, a atitude é rasgar a Constituição. A gente acabou de achar outra também, né? Olha que maravilha de aula. Rapaz, tá bom, né? A aula tá aparecendo coisa no meio dela. Esse outro aqui, já pensou? Você recebe neste exato momento o aviso de que ganhou em uma loteria 100 milhões de reais. O que você faria com essa quantia? Aqui nós observamos, ó, essa quantia. Essa expressão aqui, essa quantia, refere-se ao valor, né, de 100 milhões de reais. Certo? Então nós observamos aí uma referência textual. Ok? Muito comum nós observamos esse tipo de referência. Então veja que os pronomes eles aparecem, né? O você aqui, o você para falar com o interlocutor. A gente pode dizer que esse você aqui ele faz uma referência extratextual. Se você é quem no texto? Qual é o personagem do texto? Não tem, gente, aqui negócio de personagem. Esse você aqui, os dois neles fazem referência ao leitor. Ok? Mas isso aqui é pronome. A gente não está falando de pronome. A gente está falando das expressões. Certo? É o mesmo pronome? Enfim, a gente está falando de expressões. A atitude. A atitude refere-se o quê? Rasgar a Constituição. Foi uma atitude que ele tomou, né? Atitude, gente, remete a ato. Olha só, atitude remete a ato. Ato é a mesma coisa que uma ação, né? Qual foi a ação dele? Rasgar a Constituição, né? Para quem não sabe a Constituição é um livro, certo? Muito mais do que um livro, Constituição em si, né? A gente pode até dizer que é muito mais do que um livro, é uma base, né? Uma linha, é um fundamento, certo? Mas o que acontece? Aqui eu vou ser bem materialista para vocês, né? A Constituição é um livro em que tem as leis gerais, né? As leis mais básicas que devem ser seguidas, né? Por nós brasileiros para uma boa convivência, ok? E aí ele rasgou, né? Quer dizer que ele desrespeitou o Brasil? De certa forma até sim, né? De certa forma até sim, porque... Mas aí ele fez isso num ato, né, de crítica, certo? Ao que estava acontecendo na época no panorama político, ok? Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Deixa para lá, rapaz, quer voltar aqui no tempo, depois você dá uma buscada aí, né, no Google, por que ele fez isso, né? Enfim, então, gente, nós observamos aqui referência sendo feita por meio de expressões, certo? Aqui, me digam se não é toda uma expressão aqui, ex-presidente do Supremo Tribunal, né? É uma expressão, é uma forma que faz a referência a Joaquim Barbosa, assim como essa quantia, né? Quantia tem ideia de quantidade, né? De valor. Então, aos 100 milhões de reais. Vamos praticar? Agora chamando vocês, né? Vamos praticar? Vamos à leitura aqui desse texto, depois responder aqui uma questãozinha sobre ele. Aquecimento global. Pequenas ações que podem economizar recursos naturais. O aquecimento global não é mais novidade. Teoricamente, grande parte das pessoas já sabe que precisamos tratar esse nosso planeta com muito mais carinho. Hoje se fala bastante em economizar água, luz e fazer reciclagem do lixo. Mas até que ponto as pessoas fazem essas pequenas ações que podem economizar recursos naturais e proteger o planeta? O jornalista Carlos Pena não se considera um ecologista radical.
mais valoriza o respeito com o meio ambiente. Em vez do ar-condicionado, ele optou por ventiladores de teto. A conta de luz é menor e o planeta agradece. Ele conta que só os mosquitos não gostaram muito, né? Aí, esse trecho aqui, né, dessa reportagem em que esse jornalista, né, aliás, em que se traz esse tema, né, aquecimento global. E aqui o tema está muito mais para o viés, né, de como você prevenir, né, de como você contribuir para evitar o aquecimento global, certo? É muito mais o viés desse texto. Ele observa muito mais isso. O que a gente pode observar, né, aqui no exemplo do Carlos Pena, ele dá um exemplo de como fazer isso. Ele trocou, né, o ar-condicionado pelo ventilador de teto. Aí você pode pensar, mas professor, aqui no Teresina não faz tanto calor, vamos trocar o ar-condicionado pelo ventilador de teto? Como assim, né? Já pensou nas salas de aula sem ar-condicionado, né? À tardezinha, 4 horas, né? 3 horas da tarde. Rapaz, o negócio é quente, hein? Mas, gente, nós temos que entender que há locais e locais, né? Tem locais que não faz tanto calor e que o ar-condicionado pode ser evitado. Já tem locais que faz tanto frio que o que já é utilizado, né, são os aquecedores, certo? Já para evitar, né, aquele frio noturno muito forte. Então, veja só que tem extremos, né? E onde está o meio termo aí, nesse sentido pode ser feito, né, alguma ação. Ou seja, para evitar o aquecimento global, esse texto aqui ele fala de uma maneira mais geral, que para evitar o aquecimento global, não precisa você ser sempre uma Greta Thunberg da vida, né? E falar lá, palestrar, sempre em algum lugar, você ser radical em algumas coisas, não, né? Algumas ações diárias já podem contribuir para isso, né? Algumas ações suas, você já pode ir contribuindo. E quais são essas ações? Ele coloca bem aqui, ó. Economizar água, luz, né? Gente que deixa a luz acesa em todo lugar. Por onde passa, ele vai acendendo luz, né? Durante o dia está com a luz acesa também, certo? Mesmo sem necessidade. Essa daqui é bem importante, fazer reciclagem do lixo. A nossa sociedade produz muito lixo, né? A gente usa e deixa de usar muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente está produzindo lixo. E para onde vai esse lixo, né? Então a gente tem os aterros sanitários, que de certa forma até tratam algumas coisas, né? Mas o mais interessante é fazer a coleta seletiva, certo? Então aqui tem um show, né, de lição de moral aqui para vocês sobre isso tudo, né? Sobre aquecimento global, sobre como fazer, sobre como melhorar as nossas ações no dia a dia, né? Não precisa ir lá para a ONU fazer discurso sempre, não. É bom, mas tem ações que também são eficazes, né? E é o cada um fazendo a sua parte. Vamos para a questão as pessoas fazem essas pequenas ações. A expressão em destaque refere-se a precisamos tratar esse nosso planeta? Aquecimento global não é mais novidade? Economizar água, luz e fazer reciclagem do lixo? Economizar recursos naturais e proteger o planeta? Muito cuidado, certo? Vamos primeiro ver esse trecho. Até porque, ó, pequenas ações aparecem em 2 pontos do texto. Onde é que aparecem pequenas ações? Aparecem pequenas ações aqui e aparecem pequenas ações aqui. Mas lá no trecho, ele quer aqui, ó, as pessoas fazem essas, então aparece o essas, né? E o que as pessoas fazem, a gente observa que está junto. Então ele quer aqui, esse trecho aqui, ó, as pessoas fazem essas pequenas ações. Tá fácil, hein, galera? Tá muito fácil para vocês responderem. Qual é a dica? A primeira dica é que você nunca vai visitar, tem a questão, né? Vocês estão vendo aqui a questão? Você ficou em dúvida. Você nunca vai visitar somente a linha, né, do texto aqui. Você vai olhar um pouco mais adiante. Como aqui tem um ponto final, né? Você já pode pensar, começar daqui, certo? Então veja só, mas até que ponto as pessoas fazem essas pequenas ações, né, que podem economizar recursos naturais e proteger o planeta? Funcionou? Não. Então vamos visitar mais linhas, certo? Aí, gente, vem algo que a gente precisa de vocês, esse empenho, essa dedicação em observar bem o texto. Então vamos observar logo o parágrafo todo, que é melhor.
o aquecimento global não é mais novidade. Teoricamente, grande parte das pessoas já sabe que precisamos tratar esse nosso planeta com muito mais carinho. Hoje se fala bastante em economizar água, luz e fazer reciclagem do lixo. Mas até que ponto as pessoas fazem essas pequenas ações que podem economizar recursos naturais e proteger o planeta? Ah, professor, o negócio aí está mais amarrado, hein? Tem tudo a ver aqui, desde esse trecho, certo? Até aqui, né? A resposta está bem óbvia, gente. Primeiro, como se trata de uma referência de expressão, a expressão ela tem alguma coincidência ao referente, certo? Ou seja, pequenas ações, né, você tem que buscar um referente que tenha, né, relação de sentido com isso. Você tem que procurar referentes que sejam ações e não qualquer ação, que sejam pequenas ações, certo? Então você tem que buscar esse tipo de referente. Outra, nós temos aqui ainda a ajuda de um pronome demonstrativo. O essas, que faz referência ao que já aconteceu no texto, ao que vem antes disso. Então esse essas aí vai nos apontar para o que vem antes, não para o que vem depois, né? E professor, e esses que podem economizar recursos naturais e proteger o planeta, né? Aqui significa, aqui é muito mais dizendo, explicando, né? Aliás, melhor dizendo, muito mais especificando que essas ações podem funcionar, né? Como elas podem funcionar, elas podem economizar recursos naturais e proteger o planeta. Então vamos olhar bem aqui, ó. Eu vou dar um minutinho para vocês. Vamos com um minuto e agora vocês vão responder com base no que eu disse. Valendo, galerinha. Um minuto aí na tela. Pronto, vamos aqui à conclusão dessa questão, né? E também da nossa aula de hoje. Galera, deu para fazer tranquilamente. Olha só, porque as duas dicas que eu dei foram preciosas. A primeira delas, esse essas aqui, ele vai referir-se, né? Ele vai dizer assim, olha, o pronome está se referindo ao que já aconteceu, né? Praticamente no texto. Então esquece isso daqui tudo. O que vai acontecer, economizar recursos naturais e proteger o planeta, acontece depois. Então, veja só que não é bom que a gente utilize, né? A, B e a C que vai ficar a dúvida. Mas é como eu disse, como se trata de referência, né, de expressão, as expressões retomando, né, algum referente, pequenas ações aqui nós podemos observar o que é uma ação. O que é ação? Aqui, aquecimento global não é mais novidade. Aqui não tem nenhuma ação expressa, então a letra B já foi embora. Ok? Aqui nós temos uma ação, precisamos tratar esse nosso planeta. Tratar esse nosso planeta é uma ação, certo? Então a gente já segura um pouquinho a A. E na letra C nós temos economizar água, luz e fazer reciclagem do lixo. Nós temos aqui 3 ações, né? A gente pode dizer, 3 ações. Nós observamos que aqui está no plural, né? Ações, ou seja, não se refere somente a uma ação, mas a mais de uma ação. Onde é que tem mais de uma ação? Na letra C. Na letra A só tem uma ação, certo? Que é precisamos tratar esse nosso planeta. E veja que essa ação aqui, na letra A, ela é bem genérica, né? Tratar o nosso planeta, ela é uma coisa bem mais genérica, bem mais geral, né? Ela não é tão específica. Pequenas ações são para ações mais pontuais, mais específicas, certo?
E aí, no caso, letra C, economizar água no dia a dia, né? Você sempre que puder estar economizando água, não deixar a torneira aberta ao escovar os dentes, economizar luz, como eu já falei, né? Não deixar a luz ligada num cômodo da casa em que você não esteja, que ninguém esteja usando durante a noite. E fazer reciclagem do lixo, né? Buscar aquele tipo de lixo que dá para você reutilizar ele, certo? Ou então, a coleta seletiva também é importantíssima nisso. Qual é aqui o gabarito, então? Letra C, né? Aqui trata-se apenas de uma ação e ela é mais geral, certo? Quer conferir no texto? Olha aí, ó. Mas até que ponto essas pequenas... Aliás, até que ponto as pessoas fazem essas pequenas ações, né? Ele está questionando, até que as pessoas realmente fazem essas pequenas ações. Que ações? Economizar água, luz e fazer reciclagem do lixo. Belezinha? Então, gabarito letra C. Vamos conferir? Ótimo! Então, aqui, gente, fica o meu agradecimento a vocês. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, pelo carinho. Até o nosso próximo encontro, hein? Valeu!